O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 7º episódio da série de podcasts As Personalidades e a Personalidade. Eu tenho dito que eu sempre tenho trazido aqui, além de pessoas que são personalidades no nosso campo de atuação, que é gestão de pessoas, liderança, tenho tido a felicidade de trazer amigos e amigas para bater um papo aqui nesse podcast. E hoje, quem estará conosco é Lívia Mandelli. Lívia Mandelli é uma consultora, é uma pessoa que entende de liderança e liderança feminina como poucos consultores e consultoras no país, né? E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre ela, e vocês conhecerem através das perguntas, como eu tenho feito nos outros podcasts, trazer aqui a oportunidade de a Lívia expor os seus pensamentos, as suas propostas, as suas realizações. Não é? Então, muito bem-vinda, super obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Roberto, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre Hogan, sobre personalidade. É sempre importante a gente difundir o conhecimento, a gente estuda, a gente faz as coisas, mas a gente sempre faz para nós e para os outros. O engrandecimento do conhecimento ele sempre acontece quando a gente compartilha tudo isso, e por isso é um prazer enorme estar aqui com você, Roberto. Essa mentalidade de abundância, mentalidade generosa, né? A gente compartilhar os conhecimentos, como você, naqueles mini-vídeos, aquelas pílulas de conhecimento, não me lembro se você dava um nome para elas. Não, né? Não tem nome. Não tinha nome, né? Mas era sempre muito gostoso abrir lá e ver a Lívia falando assim, na câmera, falando para a pessoa que estava escutando, né? Trazendo alguma mensagem, trazendo alguma reflexão. E eu acho que hoje vocês, né? Nosso público, nossa audiência, vai também aprender muita coisa com a Lívia. Obrigada, Roberto. Então, Lívia, primeiro de tudo, eu vou te apresentar aqui, né, com as informações que mostram aqui realmente quão vasta é a sua experiência, a sua formação. Então, vou começar falando para vocês sobre a Lívia. A Lívia é uma especialista em remodelagem comportamental de executivos, consultora na área de gestão de pessoas. Atuou nos últimos 12 anos em coaching, mentoring, workshops de team building, autoconhecimento e liderança em empresas do Brasil, da Europa e da América do Norte. A trajetória acadêmica e profissional desenvolvida, a maior parte do tempo, no exterior, reflete a busca pioneira e focada em desvendar comportamento humano para auxiliar pessoas a chegarem à sua melhor versão. Possui mestrados de liderança em Gloucestershire, Grã-Bretanha, McGill em Psicologia Industrial e Organizacional pela Walden University e está concluindo seu PhD, seu doutorado em Comportamento Organizacional, Neurociência, pela mesma universidade, pela Walden University. Além disso, a Lívia é professora convidada de MBAs da Fundação Dom Cabral, é psicopedagoga organizacional e administradora qualificada em Hogan Assessments e outras ferramentas como EQ1, 2, o MBTI,
DISC, né, e Psicologia Positiva, e, além disso, coach Graduate School de Master Coaching. Mas não é só isso, tem mais. Ela compartilha conhecimentos num excelente programa que eu já tive o prazer de participar como um mentor voluntário, né? O programa de mentoria para mulheres, Nós por Elas, do IVG, e em palestras sobre diversidade e comportamento humano nas organizações, além de atuar como Subject Matter Expert no ESAW. Me lembro o que é o ESAW. É o ISO, é uma plataforma, que gera conhecimentos de liderança feminina e ESG. Legal. Olha, boa dica. Plataforma Internacional de Liderança Feminina, com 3 livros publicados, sendo o último Imaginando e Desenhando a Liderança, em parceria com Pedro Mandelli e Antônio Lorídio. Em 2020, traduziu e prefaciou a obra do Dr. Stein e Dr. Book, chamada EQ Edge, que foi traduzido como a vantagem do consciente humano. Além disso, né, a experiência, e vamos ter a oportunidade de falar, recentemente ela traduziu o seu trabalho, a sua visão de como ajudar as mulheres no trabalho, na liderança, num programa chamado Alma, Aceleradora de Liderança de Mulheres Autênticas, que vamos também ter a oportunidade de falar, e para ela fazer aqui um pouco do seu comercial, né? falar sobre o seu programa. Mas vamos começar, Lívia. Tudo bem? Podemos começar? Ou esqueci? Não, vamos mudar a pergunta. Tem alguma coisa que não está na sua bio, mas que você acha importante falar para as pessoas te conhecerem, falar sobre você? Olha, Roberto, é tão interessante, porque quando eu vou ouvindo, eu nem acredito que eu fiz tudo isso, ou que eu faço todas essas coisas. E eu sempre gosto de me apresentar como filha do Pedro e da Neuza. Acho que é daí que vem grande parte da nossa vontade de fazer as coisas, vontade de conquistar o mundo, vontade de transformar, de contribuir com uma sociedade melhor. Vem muito do exemplo que a gente tem em casa. Então, dizer que eu sou filha dos meus pais, para mim, já é super engrandecedor. Obrigada, viu, Roberto, por essa apresentação. Legal. Agora, ela falou Pedro e a Neuza, não conheço a dona Neuza, mas Pedro Mandelli é um consultor que, quando eu estava em RH, em empresas, né, onde eu atuei em RH por muitos anos, mas sempre a gente via, né, o Pedro Mandelli era um trabalho muito respeitado, que às vezes eu gostaria de convidar, mas não era possível, né, para fazer o trabalho, contratar. Mas, assim, realmente, quando você fala um excelente início, e início também e sucesso nessa carreira de trabalhando com liderança, tem muito a ver, eu acredito, com Pedro Mandelli, né, que te inspirou bastante. Né? Sem dúvida. Nós somos em 4 filhos. E o meu pai nunca economizou em trazer o exemplo dessa força transformacional que a liderança pode ter na vida das pessoas dentro da organização e que reverbera para fora da organização, né, Roberto? Sim. Eu confesso que nunca nenhum dos filhos pensou em trabalhar com ele, mas depois de velhos, os filhos começaram a se juntar. Hoje, na nossa consultoria, trabalha eu, minha irmã, meu pai, e a gente tem uma consultoria familiar, então estamos os 3 juntinhos ali. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um grande exemplo. Eu brinco que o nosso dever é desconstruir o mito para construir o pai, porque ele é um mito, né, para a gente também. Era verdade. Muito bom. Então, como eu tenho perguntado em outros episódios, o que é personalidade para a Lívia Mandelli? O que é personalidade para você? Uau, Roberto, essa pergunta ela faz eu pensar em muitas coisas, né? Para mim, a personalidade, ela se resume a consequência daquilo que a forma como a gente é criada, as influências da nossa vida, né, de como a gente percebe a vida, transformam e marcam as nossas atitudes. Então, para mim, a nossa personalidade tem muito a ver com a forma como a gente se comporta, com a forma que a gente sente as coisas.
Mas eu tenho me questionado muito recentemente, porque a gente entende que a vida, essa vida da personalidade da pessoa no mundo, ela é uma tríade, né? Então, eu tenho falado muito isso durante as aulas, tenho falado muito isso com o meu público, que é a forma como a gente pensa determina o que a gente sente e então determina o que a gente faz. Então, a gente resumir a personalidade somente naquilo que a gente faz seria muito pobre, né? Então, acredito que a personalidade é tudo aquilo que influencia o nosso pensamento para que a gente sinta aquilo de determinada forma e reaja às situações do jeito A ou do jeito B. As personalidades também, acredito que a personalidade, ela define como a gente encara o mundo, como a gente percebe a realidade. Costumo dizer que não existe uma realidade única, mas a personalidade, ela determina como é que a gente vê a mesma situação, mas com olhos diferentes. Então, eu diria que o profundo do profundo da personalidade, ela é o que determina todos os nossos caminhos. Eu confundo a personalidade com a nossa alma, sabe, Roberta? Porque eu acho que ela é tão profunda quanto isso. Porque é ela que mostra todo o caminho de como vai ser a nossa vida. Sabe que eu achei muito legal a hora que você relaciona a personalidade com o pensar, sentir e agir, né? Eu acho que é muito interessante, porque, de fato, ele engloba os três, né? É muito interessante. E assim, acho que a semana passada ou retrasada, eu vi um post assim, curto, né, do Dr. Hogan, né, falando que caráter é a nossa personalidade com os nossos valores. Não é interessante isso? Interessantíssimo, né? Mas veja só, e aí é uma discussão quase que filosófica, né? Eu entendo que caráter a gente não muda, né? E personalidade, será que a gente muda? Então, essa é uma pergunta boa, Roberta. Mas eu entendo que personalidade a gente matura. Tá. Então, a zona de conforto da nossa personalidade, a gente leva para o resto da vida. Tá. Né? O que é conforto pra gente. Mas não significa que aquilo só porque é conforto, que a gente vai ficar naquilo para sempre. Então, eu posso ter determinada personalidade, mas a maturidade me traz uma situação, um olhar para uma situação onde eu entendo que aquela minha personalidade não cabe ali naquela situação. Então, eu preciso sair da minha zona de conforto, que a gente chama de zona de estagnação hoje, né? Mas sair dessa zona de estagnação e ter um comportamento diferente daquele que condiz com a minha personalidade, simplesmente porque aquilo não cabe ali naquele ambiente. Eu chamo isso de maturidade de personalidade. Que é você agir na situação, agir conforme a situação pede que você haja. Então, por exemplo, quando eu olho para mim mesma, né, eu vejo que eu tenho um nível, por exemplo, de melodramaticismo enorme, mas não é sempre que cabe. Então, muitas vezes eu preciso diminuir isso que faz parte da minha... Ajustar o volume, né? É ajustar o volume, exatamente. Porque simplesmente não cabe ali. Então, quando cabe... em casa sempre cabe, viu, Roberta? Em casa sempre cabe, é zona de conforto, zona de estagnação total. Mas quando você vai para um ambiente de trabalho ou para mesmo relações que sejam diferentes daquelas costumeiras em casa, é claro que precisa de um ajuste. Então, não acredito que mude, mas acredito que a gente mature. Diferente do caráter. Mas pensando no Dr. Hogan, pensando que é o caráter, ele é a junção de personalidade e valores, poxa, é intrigante, né? Porque valor, a gente tem valores, alguma parte dos nossos valores mudam conforme a nossa maturidade da vida, certo? Você ajusta, né, de acordo com as prioridades da sua vida, no momento de vida, você muda o foco da sua priorização. Exatamente. Então, vamos falar que muda-se o foco. Quando a gente fala de personalidade, a gente matura, não muda a zona de conforto, mas matura a personalidade pelas situações. Então, por que se o caráter é a junção dessas duas coisas, por que o caráter fica estagnado se essas duas coisas que estão intrínsecas ao caráter mudam? É que o que a gente
altera, né, o que a gente altera, o que a gente muda, a maturação da personalidade, eu digo que é um ajustar do comportamento por esta maturidade, você aprende a ajustar o comportamento, né? Quer dizer, agora, os seus valores essenciais, aquilo que determina as suas decisões na vida, né, é através das decisões que as pessoas tomam que a gente enxerga os valores dela, né? Nossos valores se mostram por cada decisão que a gente toma na vida. Quer dizer, os valores, mas não se eu preciso, se eu tenho um foco mais forte em poder, em crescimento, depois eu diminuo um tempo, ou sou muito atirado, depois eu passo a ser mais contido, né? Mas aqueles valores mais, aqueles que se aprendeu lá no berço, né? Com o Pedro e a dona Neuza, eles permanecem. Sim. Né? Então, um caráter... Agora, você falou zona de conforto, eu uso muito isso quando eu falo de personalidade, não muda, né? A nossa personalidade é aquilo que está mais na nossa zona de conforto mesmo, né? É aquele nosso jeitão usual, mais normal, mais fácil para a gente se comportar, né? Se você não tiver em público, né, controlando assim minha imagem, monitorando como eu estou parecendo, né, monitorando a minha reputação, né, seria o nosso jeitão mais da zona de conforto. Muito legal o que você falou, né, de que não, eu tenho ambientes que eu noto que não cabem, né, toda uma característica que é muito inerente a mim. Mas num ambiente familiar, né, aí eu sou eu mesma. Tudo cabe, né? Eu sou eu mesma. Eu brinco que meus alunos não podem ouvir esse podcast, né? Porque eu sempre digo assim, a gente precisa estar na nossa melhor versão sempre. Mas o que é essa melhor versão, né? É você ir observando o ambiente e se ajustando. É. Mas eu confesso, Roberto, e abrindo meu coração no seu podcast, que a minha sociabilidade é super baixa, sabe? Por causa de uma determinada introversão. Então, em casa, eu sou muito mais quieta, é claro, do que quando eu tô trabalhando. E é isso, né? Esse sair dessa zona de estagnação, é mesmo tendo uma sociabilidade que é muito baixa, quando eu estou trabalhando no meu papel de professora, você precisa, né? Porque é o que você escolheu. E eu acredito que esse seja um dos grandes desafios da vida executiva, né? Porque a síndrome de Gabriela, ou eu nasci assim, você sempre assim, né? Ela não cabe para a vida executiva. Porque você precisa estar o tempo todo monitorando ali as situações para construir uma reputação onde as pessoas olhem para você e digam, vale a pena trabalhar com você, com essa pessoa. Vale a pena estar com você. Eu tenho dito que a palavra da vez da liderança é uma palavrinha nova, né? Chamada querência, que é o quanto as pessoas querem trabalhar comigo. Que está, interessante. E está diretamente relacionada a como as pessoas percebem o nosso comportamento. A reputação que a gente vai construindo no nosso dia a dia. Então, quando eu convido as pessoas que conversam comigo a estarem na sua melhor versão, até levei um susto, porque eu vou fazer um comercial, né? Errado, mas eu vi no aeroporto, assim, um livro com o título Não Seja a Sua Melhor Versão. Meu coração, assim, disparou, porque eu falei assim, gente, mas eu ensino a ser a nossa melhor versão o tempo todo, né? O que eu quero dizer com a melhor versão, Roberto? É uma versão consciente. Uma versão adulta, onde a gente possa olhar para dentro da gente e dizer, eu sei o impacto daquilo que eu estou fazendo para mim e nas outras pessoas. E porque eu sei, eu me comporto dessa ou daquela maneira. Essa é a nossa melhor versão. Não é um convite para você ser super-homem ou super-mulher. Muito legal. É só um convite para a consciência, né?
muito legal. Agora, pegando o gancho, né, que eu ia perguntar mais para frente, mas pegando um gancho, já que você abriu seu coração aqui, sobre o risco dos os alunos depois falar, professora, mas lá no podcast, né? Mas então só não faz propaganda do podcast para os seus alunos. Mas a pergunta assim, como a sua personalidade, você já falou de duas características, como que a sua personalidade impactou a sua carreira, a sua atuação profissional? Então, Roberto, isso é muito interessante, né? Quando eu me apresento, eu sempre digo que eu sou uma apaixonada pela vida. E vida para mim é conhecimento. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tenho estudado. Às vezes com mais dificuldade. Deu para ver, 2 mestrados e doutorado. Às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos dificuldade, mas eu tenho estudado muito. Então, eu acredito que uma das partes que mais impactam, da minha personalidade, que mais impactam a minha vida, é a abertura à aprendizagem. Uhum. Então, esse gostar do conhecimento, entender que a gente não estuda para a gente, mas a gente estuda para uma transformação social, que a gente estuda para sermos agentes de transformação, agentes de mudança, para contribuição de um ambiente melhor para nós e para as próximas gerações. Então, acho que este é uma das partes da minha personalidade que mais impactam no meu ser. Agora, esse é o lado bonito. Agora, se você for falar de um lado assim, mais sombrio, né, da minha personalidade, eu me vejo, né, com uma sociabilidade super baixa. Então as pessoas falam, nossa, professora, eu ficaria horas e horas conversando com você. Eu falo, acho que não. Acho que você não ficaria, não. Ou eu não ficaria com você horas e horas. Porque a sociabilidade ela é muito baixa, né? Eu tenho esse melodramático altíssimo. Então, quando eu vou contar uma coisa para você, eu falo, não, porque 1000 pessoas disseram isso, porque para mim é sempre tudo muito grande. Mas eu realmente sinto que as coisas são muito grandes, tá, né? É genuíno. Mas isso foi uma coisa positiva para a sua carreira de professora e conduzindo trabalhos em treinamento. Acho que isso é uma fortaleza, esta capacidade de comunicação, de envolvimento do ouvinte, de impactar e de realmente querer, né, te escutar e seguir as coisas que você está falando, aprender o que você está ensinando. Eu acho que isso é um lado que melodramático é uma escala dos descarriladores, né? Acho que ela está trazendo a palavra, mas assim, o melodramático nos seus melhores dias é carismático, é interessante, consegue trazer assim a importância de um assunto, né? Isso eu acho que é super importante na sua carreira. É verdade. E aí eu diria, né, que como a gente estuda muito e quando a gente vai construindo uma reputação, vem muitas vezes ali o arrogante, né? Porque você sabe o que você está falando, você estuda para aquilo, você entende com profundidade do assunto, mas eu confesso que a primeira vez que eu li o meu Hogan e a minha escala de arrogante ela estava muito alta, que eu falei, mas eu não sou uma pessoa arrogante, né? Eu não quero ser, eu não acredito nisso. Então foi muito duro para eu ler aquele resultado e me provocar na interpretação do porquê aquela escala aparecia daquele jeito e por que aquilo poderia interferir no meu dia a dia. E quanto mais eu fui aprofundando o entendimento dessa arrogância, eu entendi que a gente estuda muito, a gente fala aquilo com muita autoconfiança, com muita certeza daquilo que a gente está falando. E muitas vezes as pessoas podem perceber isso como arrogância, né? Isso. Não necessariamente que nós sejamos arrogantes, mas vem uma percepção do outro, né? Quer dizer, eu acho que no Hogan a gente fala muito de personalidade do ponto de vista da reputação. Então, o que a gente lê no relatório é como provavelmente as outras pessoas nos perceberão, nos descreverão, né? Então, quando eu falo, não é que, quando eu faço uma devolutiva, não é que você é arrogante, né? Mas você pode passar para os outros uma imagem de arrogância. Né? De arrogância, prepotência, né? Agora, eu uso muito isso que eu falei de volume, né? Eu falo assim, olha, não estamos falando aqui que é uma coisa binária de
liga e desliga. Não é desligar isso, não é desligar, porque tem né, nos seus melhores dias tem muitos pontos fortes. É ajustar. Será que em alguma hora eu estou passando do ponto, né, em insistir, em dominar com o meu ponto de vista, ao invés de tentar antes entender, escutar o outro lado, né? É um ajuste que eu acho que você tem isso, né? Eu não sei o quanto que foi a leitura e as suas reflexões que te levaram a isso. Mas você sabe, Roberto, que quando a gente trabalha com muita mentoria e a gente usa o Hogan, né, para mentoria, no sentido de que a vida executiva ela está dependente de como as pessoas percebem as nossas atitudes, né? Então, se antes, lá, 15 anos atrás, a gente dizia não importa o que as outras pessoas pensam de você, importa sim, importa muito, porque as pessoas que aceleram a nossa carreira, né, uma parte dessa aceleração vem do que as pessoas acham que a gente é, de como as pessoas percebem a nossa atitude. E quando a gente olha para o indivíduo e percebe, por exemplo, uma pessoa que tenha os descarregadores, né, uma arrogância, um melodramaticismo ou coisas assim, o que antecede para ajudar essa pessoa no entendimento desses descarregadores e como é que eu posso construir uma reputação de querência, uma reputação que vale a pena ali para o meu papel executivo. E eu gosto muito de dizer que a inteligência emocional, ela precede a construção da nossa reputação. Porque eu preciso auto-perceber as minhas emoções para fazer as coisas de uma forma diferente. Eu preciso ter autocontrole para não extrapolar alguma coisa que eu estou fazendo e, de repente, construir uma reputação que não me leva para onde eu quero. Eu preciso ter flexibilidade emocional para que eu não entre, né, nas minhas aspirais descendentes de emoção e quando eu vejo já fiz algo que eu não deveria estar fazendo naquele momento de forma repetida, que construa uma reputação que não traga a querência das pessoas. Então, sempre entendo que o que precede toda essa construção de reputação e essa autoconsciência de como as pessoas percebem a minha personalidade é a inteligência emocional. Uma coisa eu não vejo separada da outra. Sem dúvida. E tem muito a ver. Aliás, né, quer dizer, aqui nesse livro aqui, Vestindo a Liderança, né, que o subtítulo é Comportamentos Essenciais para a Alta Performance Emocional, né? Você traz muito desse aspecto do engajamento, né? De você conseguir gerar o engajamento emocional das pessoas também com a sua liderança. Né? E aí, sobre inteligência emocional, que nós estamos falando aqui, eu acho, não sei se eu comentei com você, que quando a gente lançou, faz muitos anos, um assessment da Hogan de inteligência emocional, que o Dr. Hogan tinha vindo ao Brasil, e aí eu comentei com ele, né, sobre esse relatório novo e tal. E aí ele falou que o Daniel Goleman, antes de escrever o famoso livro dele, que começou, né, trazendo inteligência emocional, o procurou, né, para falar sobre, né, o que seria, né, que a relação que teria com personalidade e a inteligência emocional, né? Porque ele via, o Daniel Goleman, que tem muito a ver com personalidade, as características de personalidade, né? Então, como que você acredita que os líderes, né, e aí, como você bem disse, né, existem características de personalidades que facilitam uma pessoa ter mais inteligência emocional e outras características que dificultam, que ela vai ter um esforço maior para desenvolver e aplicar a sua inteligência emocional, né? Como que você acredita, então, você trabalha com os líderes para desenvolver essa sua maior inteligência emocional? Tá. Para aumentar a querência. Eu adorei, eu vou usar querência. Né? Que a gente usa em inglês, né, o followership. Exatamente. Né? Que não dá para você traduzir. Não dá, né? não então, dá. Querência. Querência é a palavra, para mim é a palavra da vez, da Legal. liderança. Roberto, eu tenho mania, né, como
como pesquisadora, quando eu vejo assim quando eu quero entender alguma coisa, eu monto os meus próprios construtos, né? Então, quando o meu, tá? Sem comprovação científica alguma, mas o meu construto. Quando eu penso na reputação, eu penso que o que antecede a reputação é a inteligência emocional junto com a nossa personalidade. Tá? Então eu vejo as duas coisas aqui, ó, uma do lado da outra, eu não vejo que uma determina a outra, mas eu vejo as duas coisas e que resultam aqui na nossa reputação. Esse é o construto que eu faço na minha cabeça, principalmente quando eu mentoro executivos. Eu entendo que, diferente do quociente intelectual, que a gente nasce, cresce e morre ali na mesma faixa, né, de quociente intelectual, a gente nem fala mais disso, aliás, mas a inteligência emocional, ela é situacional. Então, se independente da personalidade que esse indivíduo tenha, se ele estiver na sua melhor versão, que é uma versão consciente, e ele quiser desenvolver alta inteligência emocional, basta ele fazer umas coisinhas aqui a colar de forma estratégica. Na sua reputação. Exatamente. Na forma como ele está pensando, sentindo e agindo, essa inteligência emocional, ela cresce e isso impacta diretamente na reputação dessa pessoa. Então, o que eu também acredito é que não dá para você ter uma reputação que estimule a querência dos seus liderados se você tem baixa inteligência emocional. Porque você não vai ter autocontrole, você não vai ter empatia, você não vai ter altos níveis de relacionamento interpessoal, de autopercepção, e aí não dá para você construir uma reputação que vale a pena. Então, eu vejo como se uma coisa tivesse muito dependente da outra ali naquele sentido. Então, para mim, trabalhar só a reputação, sem trabalhar a profundeza disso que é a inteligência emocional, é como se ficasse um buraquinho nesse queijo. Então, precisa trabalhar essas duas coisas juntas para que a reputação realmente perenize para aquele momento que esse indivíduo está vivendo. Também vejo que nem sempre a reputação que a gente constrói para determinada a posição que a gente esteja, para determinada empresa ou para determinado momento de vida, é a reputação que vai valer para todas as outras coisas ou, de repente, para uma outra posição ou para uma outra empresa que a gente vá. Então, de novo, a inteligência emocional vem no sentido de você ter uma flexibilidade emocional para dizer o que eu estava fazendo aqui, sentindo aqui. Ajustar ao contexto, né? Exatamente. Não serve, vou precisar ajustar de uma outra maneira. Então, é esse equilíbrio, né? Eu acho que o grande desafio da vida, né, Roberto? Caminho do meio. É o caminho do meio. E como é difícil, porque eu vejo, assim, na prática, né, que as pessoas, elas têm uma determinada personalidade que constrói a reputação e elas estão aqui no 80, aí você trabalha com essa pessoa e fala, talvez esse 80 não funcione, só que a pessoa não consegue sair do 80 e encontrar o caminho do meio. Ela sai do 80 e vai pro 0. E depois ela tem que... Coisa pendular, né? Exatamente. E como é desafiador a gente deixar esse pêndulo parar aqui no meio. Então, não adianta a gente dizer que as pessoas elas vão construir essa reputação consciente da noite para o dia. Claro. Tem uma jornada, né, Roberto? E por isso que é tão importante medir. Porque muitas vezes a gente não sabe por que a nossa carreira não está andando, o porquê que as coisas não estão acontecendo com a gente, o porquê que a gente não é convidado para outras posições convidada. E muitas vezes é porque a reputação não está do tamanho que precisa ser para aqueles desafios. Então, eu tenho sugerido fazer a medição com o Rogan frequentemente, pelo menos uma vez por ano, né? Você vai ali e mede de novo para entender se, como as pessoas estão te vendo, sustenta a sua vida profissional. Agora, a medida, de fato, né? Porque provavelmente o Rogan não vai alterar tanto de um ano para outro, né? A medida que a gente insiste, propõe, sugere para a pessoa é ela ter alguma medida de feedback 360. Né? Quer dizer, ouvir o feedback das pessoas, porque a reputação primeiro começa a alterar nos comportamentos que você tem. E a melhor forma de avaliar quanto os seus comportamentos
hoje estão afetando a querência, e se você está fazendo um esforço, se as pessoas começam a notar diferenças na direção do equilíbrio, como a gente está falando, né, aí você está, de fato, fazendo uma transformação que, com o tempo, a hora que deixa de ser algo consciente, proposital, que você tem que forçar para ajustar o seu comportamento, a hora que passa a ser também a sua zona de conforto, aí a sua personalidade poderia dizer que houve uma alteração da personalidade, porque o jeitão usual mudou, né? Mas por um tempo você está ainda testando, tem umas recaídas, como eu falo, né? Você falou isso do pêndulo, né? Às vezes a gente está dando uma devolutiva e falando, não, eu era assim, mas aí as pessoas falaram, não, que você tem que mudar e tal. Aí hoje eu mudei. Então, falei, poxa, você não mostrar, você era talvez explosivo, mas você também não mostrar nenhuma emoção, não mostrar senso de urgência, assim, mostrar que você está ligado na coisa. Será que não é o extremo oposto, né? Acho que é muito, muito comum. E é mesmo, né, Roberto? Esse encontrar o caminho do meio, eu vejo que é o grande desafio da vida humana. Eu também acredito que a reputação em si, né, que advém da nossa personalidade, ela não vai mudar muito de ano em ano. Mas a gente consegue, né, mensurar o quanto um trabalho de mentoria, o quanto uma devolutiva, o quanto o seu autoengajamento com a sua mudança funcionou nessa forma pendular. Então, por exemplo, se você tem determinada reputação construída ali, e ela está num nível máximo e aquilo não funciona para você, você começa a mudar a forma de pensar, de sentir e de agir, pode ser que diminua um pouquinho. Você continua com aquela reputação, mas ela diminui um pouquinho o risco de você se parecer daquela maneira. Então, talvez nesse sentido, que eu peço para os meus mentorados estarem medindo com mais frequência, no sentido de olhar e falar, o meu pêndulo comportamental está funcionando para eu encontrar ali o caminho do meio. O equilíbrio. Exatamente. Muita gente é muito visual, né? E precisa ali dos dados e fatos para conseguir entender se está melhorando ou não. E você trouxe uma palavra que, para mim, ela é sine qua non quando a gente fala de liderança, que é o de propósito. Eu sempre digo que a gente precisa sair de uma atuação automática, que é o deixa eu ir lá e fazer e ver o que vai dar, para fazer as coisas de propósito, não com propósito, mas de propósito mesmo, né? Então, qual é o comportamento que funciona nessa situação? Como é que eu preciso agir com essa pessoa? Qual é o impacto das minhas atitudes nessa pessoa, no resultado que eu quero ter? Então, a partir do momento que você tem essa consciência, as coisas mudam na nossa vida. Porém, a neurociência traz pra gente que nós demoramos mais ou menos 180 dias consecutivos para o início da internalização de uma nova atitude no nosso sistema mental. No caminho neuronal lá. Exatamente. Então, você imagina, Roberto, que para que eu mude a forma como eu estou fazendo as coisas, eu vou precisar de um autocompromisso comigo de pelo menos 180 dias consecutivos. E o quanto isso é desafiador. Porque a gente, é isso, né? O que você falou, a gente tem as recaídas. Mas em uma recaída, quando a gente está falando de funcionamento mental, a gente vai voltar para estaca zero. E a gente vai ter que começar do dia zero de novo para conseguir os 180 dias. Então, exige de nós construir uma reputação que vale a pena, exige de nós uma autovigilância, uma autoquerência, uma autoconfiança de que eu posso, uma autodisciplina, todas as autos possíveis e imagináveis, para que eu faça a minha vida valer a pena para mim, porque o que a gente ouve é muita gente dizendo, eu não consigo o que eu quero, eu não chego até lá, as pessoas não me percebem, eu não sou convidado ou convidado para determinadas atitudes. Por quê? Porque provavelmente você não está se olhando e remodelando
o seu comportamento que é expressado através da sua personalidade para algo que as pessoas olham e digam, eu quero ter você perto de mim. É aquela coisa do que a gente fala, uma coisa é o que te motiva. Minha motivação, minha ambição é ser o CEO dessa empresa. Agora, quanto que você expressa por ações e palavras, e ações principalmente, né? Isso daí, de que você está disposto, que você está aberto para novas metas desafiadoras, novos desafios, ou é que eu falo, não, veja bem, não, nessa posição, ir lá para aquele país, lá, não, aí também não, né? Então, é uma coisa, você também tem que ter equilíbrio de novo, ajuste, né, entre o que você deseja, o que te motiva, e como você está expressando isso, né? Que as pessoas não veem as nossas intenções só, elas veem as nossas ações. Sim. Né? E as ações têm muito a ver com a personalidade. Agora, falando de equilíbrio, eu queria trazer outro ponto de equilíbrio aqui para nós. Né? Que no livro do Vestindo a Liderança, né, você fala muito das forças masculinas e forças femininas, né? E traz, inclusive, uma autoavaliação para ver o quanto a pessoa tem mais ou menos de um e de outro. E aí eu compartilhei com você, porque foi há pouco tempo, eu já tinha lido alguma coisa, mas há pouco tempo lá o pessoal de pesquisa da Hogan divulgou uma pesquisa dizendo que, segundo as ferramentas, né, os inventários do Hogan, não existe diferenças significativas entre os homens e as mulheres. Não líderes, né, não executivos, mas uma coisa genérica. Né? E tem os dados, a pesquisa e etc. Mas tudo que a gente tem ouvido e que realmente a gente lê a respeito quando fala em liderança feminina, em liderança de board, né? Quando fala tem muito a ver com isso do masculino feminino, né? Naquilo de as mulheres tentam reproduzir o modelo masculino, né? A pesquisa fala que a personalidade ela não se diferencia por etnia, por idade e gênero, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer, né, na linha do seu livro que nós estamos falando, se não existe, assumindo que não existe, desse ponto de vista, a diferença, né, da zona de conforto, né, da personalidade, valores, personalidade no dia a dia e sob estresse, então será que nas organizações o que a gente escuta, especialmente quando estamos falando do nível de liderança mais alta, é o lado, essa pendência mais para a força masculina, é por causa da crença de se acreditar que as organizações esperam um papel com aquelas características, né? E está havendo uma transformação no caminho que comentamos pouco antes de começar, no caminho da ambidestria com relação a isso. Fala um pouco para nós, que esse é o campo que você é especialista. Eu adoro. Vai precisar mais uma hora só para isso, né? Precisa, Roberto. Mas o que acontece é o seguinte, o status quo de sucesso de liderança de forma inconsciente, então se há 15 anos atrás eu perguntasse para você, Roberto, me fala o nome de uma pessoa de liderança de sucesso, você provavelmente viria com o nome masculino em mente, não com o nome de uma mulher. Então, quando o nosso cérebro, hoje a gente já tem muito mais consciência de que tem mulheres de sucesso e tudo mais, mas é uma construção, e uma construção de transformação. Então, o que acontece é que inconscientemente, pelo status quo de sucesso ser masculino,
as mulheres elas começam a masculinizar o seu comportamento, né? Então elas entendem, elas veem um homem de sucesso com características bastante masculinas, então vamos lá, com bastante autossuficiência, autoconfiança, força, talvez até um pouco de agressividade, foco em tarefas, e ela fala, ok, se é assim que é o sucesso, é assim que eu vou ser. Mas eu tô falando, Roberto, de processos inconscientes e não de processos conscientes, eu vou ser assim. Sim, sim. É o que acontece pelo inconsciente coletivo Sim. ali, né? E quando ela menos percebe, desculpa, ela já tá com um comportamento muito mais masculino. Só que o que acontece é que por trás do comportamento da mulher masculino, existe algo chamado expectativa social de gênero. Então, na expectativa social de gênero, também de forma inconsciente, a gente espera que... É um absurdo, né? E é inconsciente. Mas que as pessoas que têm aparência de homem se comportem com as características que a gente acredita serem masculinas e que as pessoas que têm aparência de mulher se comportem com as características que a gente acredita serem femininas. E isso, hoje, cabe muito pouco na sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade diversa, uma sociedade equitativa, sem julgamento, que é o caminho o qual a gente tá indo. Mas a cabeça, ela não acompanha tão rápido as transformações. Principalmente porque é uma cabeça inconsciente, não uma cabeça consciente. Então, isso demora um tempo para que a gente remodele tudo isso. A masculinização das mulheres, ela traz para dentro das organizações, é claro que uma certa igualdade no comportamento que o homem exerce e que a mulher exerce. Só que toda essa masculinização tem matado muito, entre aspas, né? Forças femininas. As forças femininas e as pessoas dentro da organização. Porque quem hoje que quer trabalhar para uma pessoa que seja agressiva? Fala para mim. Quem quer trabalhar hoje para uma pessoa que a gente chama, né, de pessoa tóxica? Quem quer? A querência... É aquilo que a gente fala muito controla, né? Do controlador. Do comando e controle, né? Ninguém mais quer trabalhar para o comando e controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu vou parafrasear o meu pai, né? Que ele diz assim, manda quem pode, obedece quem não tem para onde ir. Porque ninguém mais quer, né? Essa vida onde você está enclausurado em um determinado comportamento e num ambiente que seja tóxico. Então, quando a gente vê uma equidade de reputação entre homens e mulheres, é claro que isso vem de uma inconsciência da mulher dizendo, eu preciso ser assim também. Eu acredito que com essa transformação social que a gente está vivendo e com essa maior consciência, isso começa a se desfazer, né? Principalmente quando a gente está dizendo que a chave para um comportamento que venha que estimule as pessoas um sentimento de vale a pena ser liderado ou liderada por você, é a ambidestria comportamental. Que é onde não são só as forças masculinas que aparecem, mas aparecem também as forças femininas como sensibilidade, cordialidade, foco em relacionamento, sensibilidade. Compaixão, empatia. Exatamente. Mas, Lívia, como que isso acontece? Eu gosto de dizer que não tem mais, nesse mundo que a gente vive, certo ou errado quando a gente sai do espectro ético. O que tem é você olhar para as pessoas e entender o que as pessoas precisam de você. O que as pessoas precisam no que tange ao seu comportamento. Então, para algumas pessoas, você vai trabalhar de forma mais direta e assertiva, mas para outras pessoas você vai trabalhar com mais diretividade, mas com mais sensibilidade. E tá aí a ambidestria. Porque a liderança, no comando-controle, ela era muito sobre quem eu sou. Obedece e tá tudo certo. Faz o seu trabalho e fica quietinho, quietinha. E quando a gente vem para uma liderança que não está mais no comando-controle, que eu não dou nome, eu só falo do verbo, né, que é o querer, é uma liderança onde as pessoas têm que olhar para mim e entender que eu tenho a disponibilidade de me adaptar a essas pessoas. E essa disponibilidade de adaptação chama-se ambidestria comportamental. O nome técnico disso é androginia comportamental, que é como eu descrevo todos os meus livros, eu chamo com o nome técnico que é androginia. Então, eu acredito que esse resultado ele vem hoje porque, de forma natural e inconsciente, a gente se adapta ao modelo masculino, tanto homens e mulheres, mas
eu tenho trabalhado muito para que isso consiga ficar diferente, né? Para que as pessoas possam ser ambidestras e conscientes de quem elas são, usando as suas forças em liderança, Roberto. Muito legal. E acho que isso a gente viu muito, né? E exemplos foram discutidos e trabalhos feitos na pandemia, né, do Covid. Como países liderados por mulheres tiveram um resultado totalmente diferente, né, com relação ao tratamento, a importância, né, do cuidar, né, que é uma força feminina. Né? Aí, Roberto, você sabe que eu tenho falado muito que a ambidestria, ou falar, né, de mulher em liderança e homem em liderança, não é uma luta entre homens e mulheres, né? Não é que a mulher é melhor e o homem é pior, não é que o homem é melhor e a mulher é pior. Não tem isso. A ambidestria, ela vem exatamente no sentido de dizer que a gente precisa de todo mundo e de todas as forças. Porque é claro que quem está no comando de um país, principalmente na época da pandemia, a gente vê que a mulher que está no poder e a mulher que é mais cuidadora, que olha mais a humanidade, ela sai à frente porque era isso que a gente precisava na pandemia. Mas sem uma assertividade nas ações e uma diretividade na fala que é absolutamente masculino, essa mulher ela não consegue exercer o papel de poder dela. Foi uma demonstração da ambidestria. Uma demonstração clara de ambidestria. Agora, tem um ponto importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar no que tange a ambidestria, é que a gente vê, e as estatísticas atuais mostram pra gente, muitas mulheres de topo, Roberto, desistindo das posições de liderança. Por quê? E aí vem o porquê, né? As pesquisas também mostram pra gente que essa masculinização, ela cansa. Ela suga, porque você não está na sua versão, na sua melhor versão consciente, né? Então você abdica de quem você é para ser só o que você não é, só estar num papel o tempo todo. E chega uma hora que a sua mentalidade diz assim, olha, não dá mais para mim. Então, quando a gente está falando de personalidade, de reputação e de ambidestria, a gente está dizendo assim, ó, seja emocionalmente inteligente, para que você entenda quais são os seus limites. Você tem que remodelar o seu comportamento? Tem. Você precisa ser ambidestro? Precisa, porque é isso que as organizações exigem da gente hoje. Mas a gente não pode abdicar da nossa essência. E não pode extrapolar, abdicando de nós mesmos para sermos aquilo que a gente não é só em um papel. E aí vem a nossa... E aí eu emendo um assunto no outro, eu vou te enlouquecer, né, Roberto? mas vem uma questão fortíssima da nossa autenticidade. Mas a autenticidade certa, né? E aí eu vou falar com você que está aí do outro lado, porque a gente entendeu há uns anos atrás que a autenticidade era ser quem a gente era, né? Simplesmente ser quem a gente era. Mas vamos lá, Roberto. Ser quem a gente era com uma péssima reputação... Ser quem a gente é com uma péssima reputação não leva... Eu não ia falar essa palavra, mas não leva a gente de lugar nenhum para lugar algum, ok? Usar a autenticidade como desculpa para você fazer mal para outras pessoas. E o pior, né, Roberto? Junto com a autenticidade vem a palavrinha vulnerabilidade, que era, posso ser autêntica e posso ser vulnerável, que as pessoas também entenderam errado, que é que eu posso dar piti, eu posso falar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na altura que eu quero, porque afinal eu sou uma pessoa vulnerável, né? Gente, tudo errado, né, Roberto? Tudo errado. Porque daí você constrói uma reputação de que não vale a pena. Então, o que é a real autenticidade? É você entender a sua personalidade. É entender profundamente quem você é na sua zona de estagnação, na sua zona de conforto e ter a coragem, de forma consciente, de atuar nesse ou naquele papel. Porque a liderança, quando a gente fala especificamente de liderança, a liderança ela é um papel, né? Ela não é quem a gente é. Ela é um papel. Então, eu vou ter que sair daquela zona de conforto e atuar nesse papel. E nessa atuação, entre aspas, eu preciso estar na minha melhor versão, na minha melhor versão autêntica, mantendo a minha essência, mas construindo em cima da minha essência e do meu caráter e dos meus valores, tudo a forma como eu vou interagir com as pessoas. E a vulnerabilidade, quando a gente coloca ela do lado da autenticidade... Ela tem, e aí é interessante, Roberto, a gente pensar, porque
Se você for pensar na vulnerabilidade com inteligência emocional, não é a sua capacidade de chegar lá e falar o que você quer do jeito que você quer, mas a sua coragem de dizer o que você está sentindo para as pessoas e ter a habilidade de sumir quando você vai tirar a vontade das pessoas de estarem trabalhando com você. Então, a vulnerabilidade não é eu chegar e dizer em voz alta o que eu quero dizer. Mas olha, eu tô com raiva nesse momento. Ou eu acabei de sair de uma reunião e isso me tirou do sério. Me dá meia horinha que eu já volto aqui e eu volto inteira para falar com você. Então, o trabalho do CNV, né? Do Comunicação Não Violenta, traz muito disso. Perfeito, né? perfeito. Você reconhecer suas emoções, reconhecer do outro, falar das suas necessidades e fazer um pedido para outra pessoa. Ai, Roberto, isso é tão lindo, né? Porque vem lado a lado com esse novo assunto, né? Entre aspas, novo. A gente tem falado muito da segurança psicológica dentro das organizações, né? Que as pessoas têm, assim como as pessoas entenderam autenticidade errado, entenderam vulnerabilidade errado, agora estão usando a segurança psicológica para fazer qualquer coisa dentro das organizações, dizer, estamos num ambiente seguro, a gente pode falar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e tá tudo certo. E não tá tudo certo, né? De novo, a gente volta para o caminho do meio. A gente volta para o caminho do meio e pensando em o quanto a minha personalidade, junto com a minha inteligência emocional, constrói a reputação que eu quero nesse ambiente para que eu esteja onde eu almejo estar, para que eu cresça o quanto eu queira crescer. Então, se você falar do jeito que você quer, na hora que você quer, e correr o risco interpessoal sem inteligência emocional, correr o risco interpessoal sem medo é a segurança psicológica, mas sem a inteligência emocional, você não vai ter a reputação que você quer. Então, tudo se mistura e se entrelaça, né, Roberto? Agora, eu não quero perder ainda na linha das forças masculinas e femininas, e especialmente da liderança feminina, para saber direto da fonte aqui um pouco mais sobre o ALMA, né? Aceleradora de Liderança das Mulheres Autênticas, que você desenvolveu e ministra com a Luciana Passadori, né? Então, oi, Luciana Passadori, tudo bem? Então, falando aqui do programa, a Lívia queria que você contasse um pouco. Eu até consigo imaginar, né, quando você trabalhando com líderes femininas e esta dúvida, né, quanto feminina eu posso ser num mundo masculino, que você... E, obviamente, todo o trabalho do Nós por Elas, todo o trabalho, né, de mentoria para mulheres, que te levou, né, ou levou você e a Luciana a criar esse programa. Então, queria que você contasse um pouquinho do programa. Roberto, esse programa é o meu xodó, né? Porque eu nasci, acredito, como uma agente de transformação social. Então, eu tenho uma história de vida que... A gente pode marcar um podcast para isso, para eu te contar. Mas eu tenho uma história de vida onde eu sempre estou muito envolvida nos processos de transformação social. Quando veio... quando a gente começou, a Luciana há muito tempo, e eu há menos tempo, né, mais no Instituto Vascello Goldoni, a gente foi percebendo com aquelas 600 mentoradas, né, por edição, hoje são 600, a gente percebia que haviam crenças que limitavam essas mulheres a quebrarem o teto de vidro e a perenizarem nas posições de liderança. E a gente começou a se questionar muito o que é que fazia com que isso acontecesse. Eu já vim estudando liderança feminina desde o meu mestrado. O Dr. Ray Chatwin foi um grande incentivador da University of Gloucestershire a colocar a minha cabeça nessa questão de que homens e mulheres são diferentes aqui no Ocidente devido à criação que a gente dá para homens e mulheres. Então, o homem muito mais no sentido de ir lá, vencer, fazer acontecer. E a mulher muito mais no sentido de ir lá, servir e ajudar as outras pessoas. Então, nós somos criadas inconscientemente aqui no Ocidente com uma cabeça do servir ao outro. E por isso a gente abdica muito das nossas próprias vontades ou de quem a gente é, porque nós estamos a serviço do outro. E é muito bonito, isso foi valorizado pela sociedade muito tempo. Só que isso foi machucando o eu feminino.
E essa imersão, o Alma, ele traz uma desconstrução das crenças que limitam a gente a estarmos nas posições de liderança para a construção de um novo eu, de um eu que me coloque na minha melhor versão feminina. Então, o que a gente percebe é que a gente vê as comunalidades entre as mulheres e todo o sofrimento que essas mulheres têm na gestão entre a carreira, o eu mulher, que é o amor próprio, o eu maternidade, que é o eu mãe, o eu esposa, o eu profissional. Então, o quanto muitas vezes eu não trafego em todos esses papéis. Eu tenho dificuldade, tenho imobilização de papéis na minha vida. Então, eu sou executiva, mas eu vou para casa no papel de executiva, eu tenho problema no meu casamento. Ou eu sou mãe, eu fico no papel de mãe, eu vou para a empresa, eu coloco todos os meus liderados embaixo das minhas asas e cuido de todos, né? Não no paternalismo que é machista, mas aí num maternalismo muito grande dentro da organização. Então, a gente vê um não trafegar, uma imobilização mesmo dessas mulheres. Então, a Alma vem para desconstruir isso. Para que essa mulher possa olhar para você, para ela mesma e dizer assim, ó, quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? E reconhecer o seu tamanho. Porque a sociedade nunca disse para as mulheres que elas eram grandes o suficiente. E não grandes maiores que os homens, mas grandes como uma mulher. Então, o reconhecimento desse tamanho, dessa autoconfiança, dessa autossuficiência para a liderança, ela é essencial. Então, a Alma, ele traz muito essa questão do não masculinizar, mas tomar muito cuidado para não ser absolutamente feminina. Porque se você for só com características femininas na liderança, isso vai te trazer uma reputação onde as pessoas não reconheçam a sua força para liderar. Mas se você for só masculina por causa da expectativa social de gênero, provavelmente as pessoas se afastem de você, porque você vai ser over, né, para essas pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, lá, o filme das antigas, tá, gente? Mas o Diabo Veste Prada tinha a Miranda Priestly, né? Então, nossa, aquela mulher, né? Acaba o filme e você fala, eu jamais trabalharia para uma mulher assim, não é verdade? Mas se você assiste O Poderoso Chefão e o próprio nome já diz, a hora que acaba o filme você fala, uau, né? Poderoso Chefão mesmo. Só que quando a gente coloca os comportamentos da Miranda Priestly num papel e os comportamentos do Poderoso Chefão aqui, são os mesmos comportamentos. São os mesmos. Só que você não trabalharia com ela porque ela é a louca e você trabalharia com ele porque ele é maravilhoso. Então tá aí, né, uma expectativa social de gênero que a gente coloca, a gente precisa começar a trabalhar muito a ambidestria que a gente trabalha no Alma para que essa expectativa caia por terra. Eu tenho adorado fazer esse programa porque ele tem um forte poder de transformação social. Então, junto com as metas, né, de 50% de homens, 50% de mulheres no topo das organizações da ONU, em cima da ODS número 5, nós, né, do Alma... Estamos fazendo essa contribuição. Fazendo essa contribuição, fortemente. Muito legal. E vocês já tiveram oportunidade, porque você está na terceira... Quantos você já... Quantos Almas? Nossa, olha, Roberto, de turmas... Eu sou ruim de número, né? Eu vi um recente. Eu acho que de turmas abertas, nós estamos no 9º, eu acho. 9º? Eu acho. 9º ou 10º. Mas eu acho, tá, Roberto? Eu só acho. Mas a gente tem feito muito mais turmas fechadas do que turmas abertas. Tem empresas que são muito corajosas, né, Roberto? Tem empresas... Porque, você imagina, é um programa para trabalhar a desconstrução de crenças e construção da melhor versão dessas mulheres. Mas, como muitas empresas assinaram o Pacto Global, né, que está junto com a ONU, desses 50% de homens e mulheres no topo das organizações, em posições de liderança, a gente tem contribuído muito no sentido de ajudar essas organizações para que essas mulheres estejam em pé para a liderança. Então, a gente, inclusive esse ano, a gente teve só uma turma aberta, e é a única que vai ter nesse ano, porque a agenda está cheia com as turmas in company. Porque as empresas têm usado esse programa, e não só o Alma, né? Mas o Alma com palestras, com roda de conversas com homens, porque só o Alma, ele também não resolve o problema. Se a gente for pensar em transformação social. Você anula a força masculina. Exatamente, precisa de homens que abram caminho, de homens que estejam junto, de homens que a gente está construindo uma sociedade melhor
para as próximas gerações. Então, se você tem filhos ou filhas, é o seu papel nessa construção, né? Então, o programa de desenvolvimento de liderança feminina que contém o Alma, a gente tem feito em diversas organizações. Que legal. E vocês têm já feito algum acompanhamento com as pessoas que participaram? Porque seria legal uma pesquisa, né? De notar a evolução, né? Um trabalho longitudinal aí com essas participantes do programa, né? Para notar, vocês têm feedback, tem notícias, tem alguma coisa? Não está dando tempo. Tem que dar, né? Tem que dar. O que acontece, Roberto, é que a gente forma uma rede que a gente chama de sororidade, né? Que é quando uma mulher está disposta a ajudar outra mulher. E a gente que eu digo, né, as pessoas que estão dentro do programa do Instituto Vascello Goldoni, ou mesmo as pessoas que participam do Alma, a gente tem uma rede de sororidade muito forte. Então, a gente não perde contato com as pessoas. Então, desde as pessoas que fizeram a primeira turma, a gente não tem feito pesquisa, e é uma boa ideia fazer uma pesquisa longitudinal, né, para entender aí ao longo do tempo as mudanças. Vou ficar com isso no meu radar, mas a gente tem contato. Seu segundo doutorado, né? Já tem 2 mestrados para o segundo doutorado. Vou olhar para a cara da minha sócia aqui, porque ela vai ser, não, segundo doutorado não. Na verdade, está todo mundo na torcida para eu só trabalhar, né, parar de estudar. Eu acho que vai ser difícil. Mas quando a gente, essas pessoas desde a primeira turma, a gente vai formando um grupo chamado Alma Luminae. E todo mundo entra neste grupo. E a gente vai tendo notícias das evoluções. Então, notícias do que eu não fazia e eu faço, notícias das minhas promoções, notícia do meu posicionamento no mercado. E é claro que a gente tem diversos cases de sucesso. E talvez seja por isso até que o Alma faça tanto sucesso dentro das organizações. Porque uma das consequências, dos resultados primários no Alma é o aumento de sororidade dentro das organizações. E quando as mulheres passam a se ajudar, a se unir, a deixar a rivalidade de lado, né? E a se unir no sentido de vamos crescer juntas, tudo muda dentro de uma organização. Quando os homens estão junto com essas mulheres e dão espaço para essas mulheres, dão visibilidade, a organização cresce como um todo. Então, a gente não tem pesquisa, mas a gente tem feedbacks maravilhosos. Ótimo, muito legal. Bom, Lívia, você tem uma carreira, né, de transformação social através de lideranças incrível, né? Informação, a gente vê que é um propósito e é uma dedicação integral sua para esta sua missão, né? De desenvolver a liderança, né? Que, no fundo, é uma contribuição para o mundo do trabalho e para as pessoas em geral, né, que estão no mundo do trabalho, de terem ambientes, né, menos tóxicos, mais positivos, que permitam as pessoas desenvolverem o máximo potencial, e muito tem a ver com a liderança. Você, então, como um especialista, como professora nessa área, como mentora, coach, tudo, né, dessa área, que conselhos, né, para a gente meio ir encerrando, né, que conselhos você daria para o líder, a líder, ou seja, para as pessoas que estão aí começando a sua jornada de liderança, tá? A primeira oportunidade que ele deixou de ser um contribuidor individual e agora ele vai ser um gestor de pessoas. É a grande salto, né, na carreira, é esta primeira. Né? Que conselho você daria para o nosso ouvinte, nossa ouvinte, que está aí ansiando por ou já iniciando a jornada de liderança, Lívia? Dá até uma respirada funda, porque essa é uma pergunta que eu vou adorar responder. Você vai adorar. Já adorei todas, mas essa é super especial, porque muitos de nós entendemos que basta a gente saber lidar com as pessoas para a gente liderar. E essa é uma das grandes mentiras que a gente conta para nós mesmos. Porque lidar com pessoas não é liderar.
Liderar é um conjunto de técnicas, de práticas, de processos, de comportamentos, de emoções e, como o meu pai Pedro Mandelli diz, de até alguns truques. A gente precisa aprender a fazer isso. E a liderança, ela não é sobre o outro. A liderança, ela começa a partir da gente. Então, ela é de dentro para fora. Na verdade, a liderança é essa energia que circula aqui, ó, entre eu e entre você. Então, se você está começando numa posição de liderança, antes de mais nada, eu diria que você deve investir em autoconhecimento. Você precisa entender quem é você, qual é a sua personalidade, quais são os seus níveis de inteligência emocional, qual é a reputação que você está carregando para iniciar a sua carreira. E não é um comercial do Rogan, não, gente. É algo essencial para que você possa desenvolver uma carreira próspera. Muitas pessoas que conversam comigo dizem assim: Lívia, se eu tivesse feito assessments, se eu tivesse tido uma mentoria, se eu tivesse tido uma conversa antes de começar a liderar pessoas, a minha vida teria sido diferente. Então, eu digo para você, não espera. Se você quer ser um líder, quer ser uma líder, invista em você, mas invista com vontade. Com vontade e com coragem de explorar, às vezes, pedacinhos de você que ficam ali desacordados, que ficam na sua sombra, mas tenha coragem de conhecer qual é a sua sombra e qual é a sua luz. Tenha disciplina para fazer as coisas diferentes para que você possa prosperar. Sobreviver no mundo organizacional não te leva a lugar nenhum. A sua cabeça precisa estar na prosperidade. E a prosperidade, ela começa a partir do autoconhecimento. Então, a minha palavra para você é: se quer ser líder, coragem. Coragem de olhar para dentro de si mesmo ou de si mesma. Olha, fechou assim, ponto final. Realmente, eu acho que a gente tem insistido, né, tanto eu, né, no nosso trabalho, e você, no autoconhecimento, né, que a gente fala autoconhecimento estratégico. Seja estratégico. Se você quer uma carreira de sucesso, seja estratégico de conhecer aonde são suas forças, aonde são os riscos que tem na sua carreira, o seu propósito, né? Então, acho que não poderia encerrar da melhor forma e eu acho que esse podcast, esse bate-papo, faz tempo que a gente não se encontrava assim pessoalmente, né? Para mim, realmente, ganhei o dia, ganhei a semana, realmente de ter essa oportunidade de bater esse papo, saber um pouco mais, assim, né, dos seus pensamentos, das suas ideias, e que eu já sabia bastante, né, mas compartilhar também com as pessoas que têm acompanhado o podcast, né. Eu acho que procurem... depois de assistir, né, procuram investir, procurem as líderes femininas, procurem o Alma, procurem obras, né, sobre o aspecto de liderança feminina, né, e apliquem as coisas que a Lívia comentou com vocês. Muito obrigado de coração para você, Lívia. Foi ótimo estar com você. Roberto, gratidão, que gostoso estar com você, sabe que eu te admiro demais, e essa jornada de autoconhecimento que a gente leva para esse mundo é super relevante, você é essencial para o nosso mundinho aqui chamado, né, Planeta Terra, o conhecimento que você traz também é sensacional, grata pelo convite, estou feliz, gratidão. Muito legal. E queria agradecer também a Moving, o Creative Studio, hoje com a Bia e o Mário Martins, né? E a presença também da sócia, da Teide, irmã da Lívia, que veio aqui acompanhar também, né? E curtir aqui o sucesso da sua irmãzinha. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, e aguardem nosso novo convidado ou convidada, que eu espero que sigamos, né, nesta linha muito positiva que nós temos tido graças aos nossos entrevistados e entrevistadas.
Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.